chegou, o segundo episódio chegou. E a gente não inventou um bordão ainda. Não inventamos um bordão. A gente precisa de um bordão, porque senão vai ficar primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. Jurídico sem juridiquês. Gente, vamos fazer uma votação? Vamos fazer uma enquete? Eu quero um bordão pro nosso A podcast. Ivana e as enquetes dela. Bom, Eu quero. mas vamos dar as boas-vindas, né? Sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo ao Muito segundo episódio. obrigada por estarem aqui de novo com a gente. Hoje o assunto também é muito legal. Aliás, eu estive pensando numa coisa. Ok. Eu ia falar, sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? Ao DSFL Podcast. Mas, o que eu pensei foi, é um videocast. Não faz sentido, a gente vai mudar. Ou seja, no segundo episódio, a gente vai mudar o letreiro. Pronto. Gente, vai mudar logo o letreiro. Vocês podem esperar que no terceiro já vai estar tudo diferente ali. Porque eu conheço essa pessoa aqui. Bom, hoje, como você falou, o tema é super legal. Aliás, Muito. estamos com convidados especialíssimos. Sim, e tem bastante gente que eu comentei que nós íamos fazer esse podcast. Falou assim, pelo amor de Deus, avisa quando sair esse. Porque o assunto é novo, entre aspas. O conhecimento é escasso, né? Pra quem não tá na Bastante. A área. prática, né? Em relação à prática. Muito falta. escasso. Então, hoje a gente trouxe aqui duas pessoas que vão poder ajudar a gente. Ó, a gente não vai nem precisar falar nada. É isso, A gente só vai ouvir sozinho. hoje. A gente só vai ouvir. São dois experts, né? Sim, Bom, então estamos aqui, vou apresentar o primeiro. fica à vontade. Estamos aqui com o Dr. Sérgio Garnes, muito bem-vindo. O Sérgio também é um cliente, é um amigo, é parceiro. Né? A gente traz pessoas assim. É só gente boa Do aqui, nosso só convívio, até porque pra aceitar vir aqui conversar com a gente. pra aguentar a gente ali, né? Uma hora, Exatamente. 40 minutos ali falando. O Sérgio é médico nutrólogo, especialista em nutrição parenteral e enteral. Ele é mestre em ciências pela Unifesp. Ele é diretor médico da equipe de nutrologia da Funcionale. E também empresário, né? Sócio fundador da CGCG, que é a Genômica Nutricional. É isso? Seja bem-vindo, Seja Sérgio. Isso bem-vindo. mesmo, muito obrigado. Para mim é um prazer participar aqui do podcast ou videocast, como vocês queiram chamar. E primeira coisa, não tenho conflito de interesse, já cumprindo algumas exigências, tá? Tô aqui pra gente bater um papo e conversar sobre esse assunto em particular é muito importante pra gente como médico e acho que pra todo mundo da saúde como um todo. Com certeza. É um assunto, não vou dizer que ele é polêmico, mas como a Ivana falou, é um assunto assim Novo, muito né? quente, né? Porque ele traz algumas implicações, ele tem uma repercussão jurídica bem importante. Aliás, se a gente apresentar a Ju, já tô aqui antecipando, né? Não é Juliana Mota, é Ju Mota, É Ju. que está aqui com a gente. Mas antes de falar, melhor a gente falar do tema, porque a hora que a gente falar o currículo da Ju, Já vão entregou. saber que ela é especialistíssima no assunto. A Ju é de PO, é advogada empresarial, é especialista em contratos corporativos e compliance, com ampla atuação consultiva em LGPD e ESG para empresas de diferentes portes e segmentos. Ju, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, pessoas especiais, super competentes, para falar de um assunto super importante. Assunto que você quase não gosta, né, Ju? Quase não, né? Quase não fala no seu dia a dia. Não vejo no dia a dia. Só faz isso, né? E como a gente estava comentando, que é um assunto quente ainda, né? Novo, nós trouxemos duas pessoas dos dois lados, né? Uma de PO e um médico que trabalha com esses dados sensíveis, tem que fazer esse cuidado, para eles explanarem aqui pra gente esse assunto e como que eles trabalham hoje em dia sob essa lei. Até porque o tema, né, agora de forma bem Agora clara, fala claramente. É LGPD na O que é prática, LGPD? né? O que é LGPD? Os desafios do empresário, quais são? O que quer dizer LGPD? A gente vai ficar só fazendo pergunta aqui, né? A gente pode isso até amanhã. A gente faz isso até amanhã. A sigla mesmo, né? Para algumas pessoas que não sabem ou não fazem nem ideia, que eu duvido, obviamente. Se você está aqui, é para entender de lei, é para entender de direito descomplicadamente. Então, o que é LGPD? Vamos jogar essa pergunta pra Ju, pra já começar a falar pra gente? Aqui quem sabe responder. Eu vou encostar e vou ficar bem confortável aqui, bem quietinho. Ô, Ju, conta pra gente um pouquinho. Na verdade, são duas perguntas que a doutora Juliana Mota vai nos responder aqui. E aí eu já vou jogar, né? O que é LGPD, né? Pra quem de repente não entende ainda muito bem essas siglas. Aliás, é uma área que é uma sopa de letrinhas, né, Ju? Sim. Porque são várias Muita letrinhas, sigla, né? né? E Muita de PO. sigla. Aí, ó, já vem outra sigla, e de PO, né? Então apresenta um pouquinho pra gente do que você faz, do que seria LGPD. Vamos lá. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei de 2018, Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor em 2020, na verdade, né? Bem no meio da pandemia aí. E é uma lei que, eu costumo dizer que a LGPD, ela coloca
titular de dados no centro, né? Ela vem empoderar o titular de dados pessoais. Quem é o titular de dados pessoais? Sou eu, vocês, o consumidor, os funcionários de uma empresa, toda pessoa física que é titular de dado pessoal. Todos nós, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio tutelar, ela veio proteger o direito à privacidade e o direito à proteção de dados dessas pessoas físicas. É importante a gente deixar isso claro, porque muita gente acha que todo e qualquer dado é protegido, é tutelado pela LGPD, né? E a LGPD fala especificamente de dados pessoais, então é relativo a pessoas físicas. E aí, dados pessoais seria o quê, Ju? É CPF, mas não só isso, né? Não, é CPF, é RG, os dados comuns, né? Biometria. Aí já é dado sensível, a gente vai entrar nesse... Mas tá dentro da LGPD Tá também. dentro da LGPD. Ah, eu Olha gosto, isso. eu gosto dessas subcaixinhas. A gente vai entrar nesse aspecto, né? Espero. Aí, o que a LGPD diz, né? Que os dados pessoais têm que ser protegidos, né? Então, na prática é isso. Então, a lei veio para trazer uma proteção a mais. Aí, inclusive, a lei trouxe uma proteção, ela ganhou, né, um status superior, aí eu diria, a LGPD, em 2022, com a edição da emenda constitucional 115, né, de 2022, Foi. que transformou o direito à proteção de dados pessoais em um direito fundamental do cidadão, né, ao lado de direitos tão importantes como o direito à vida privada, né, direito A saúde. Direito à honra, à fundamental. imagem, né? São direitos que a Constituição Federal traz, né, como direitos fundamentais do cidadão, e agora a proteção de dados também é. Então, Entrou daí nesse rol. entrou nesse rol, daí a importância da gente falar sobre esse assunto, né? Da gente tratar isso. Até porque nessa sociedade que a gente vive, né, Ju, cada vez mais, ou doutora Ju, que eu vou misturar tudo, vai ser doutora Ju. Nessa sociedade que a gente vive, nesse tempo que a gente vive, a gente tem uma questão de que cada vez mais os dados, né, são... Aliás, eu já até ouvi isso num livro, já não lembro mais nem quem é o autor, então vou pedir a licença poética aqui. Eles são o novo petróleo, né? Os dados das pessoas hoje é o novo petróleo, né? Porque ele traz toda essa questão, né, de identificação, de individualização, para você vender, para você comercializar, desenvolver um novo produto, uma nova técnica, e aí por aí vai. Exato. E hoje, o titular de dados ganhou com a LGPD, o que não existia antes, né? Existia leis já que traziam, que já tratavam de proteção de dados e de privacidade, né? Não uma lei específica. E não como a era LGPD. tão intensificada. Não era tão tão falada, né? Tão falado como é a hoje, exato. LGPD. Mas eu acho que o que trouxe de diferencial, assim, a LGPD é que garantiu ao titular de dados direitos, né? Direitos de saber o que acontece com os seus dados. sendo Então, feito, hoje né? as empresas, se chegar um titular de dados, ele perguntar, você tem dados meus, quais são? A empresa tem que Olha, falar. Esse é um assunto bom. Eu ia até pra gente perguntar entrar. isso. Não, esse assunto ótimo, né? A Porque... empresa tem que estar perguntar. preparada para isso, né, gente? E aí vem a questão do que é a DPO. O que a DPO faz, Ju, nessa Então, nessa respondendo sua outra pergunta, né? DPO é um nome chique, né, Gabriel? É chique, é um É nome gringo. chique, né? Data Protection Officer, né? Olha aí. Eu nem me atrevi a falar na hora que eu apresentei, eu deixei só o de pior. É um nome bonito, que na verdade veio da GDPR, né? Que é a lei europeia sobre proteção de dados. No Brasil é mais simplesinho mesmo, é encarregado de proteção de dados, né? Esse é o profissional da empresa que vai ser encarregado por tratar dados pessoais ali na empresa, cuidar dos dados, né? Ele vai ser o responsável por fazer essa ponte entre a empresa, a ANPD, que a gente vai também explicar o que é, né? Que é a agência Outra sigla. reguladora, né? A ANPD foi a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela foi criada para fiscalizar a legislação. Então, o DPO é a pessoa que controla isso dentro da empresa, Ele faz né? esse meio de campo. Ele faz um meio de campo entre a empresa, os intermediador, titulares de dados, o controlador, né, que é, no caso, a empresa que ele trabalha, né, ou ele atua, e a ANPD. Então, eu costumo dizer que é a pessoa responsável pela proteção de dados ali dentro da empresa, para ficar mais simples da gente entender, né? É quem tá mandando ali, né? Que vai fazer essa interlocução. Aliás, só pegando um gancho com o que você colocou, né? Dessa interface que esse profissional faz com a NPD, com o consumidor, né? A gente fala consumidor de uma forma exemplificativa, porque como você colocou, é o titular do dado. Ele não precisa necessariamente ser um consumidor, né? Exato. E até por isso que quando você falava, eu já disse, opa, temos história para contar aqui. Né? Eu já tô cheio com 5 perguntas. Temos várias coisas para comentar. Mas assim, sobre os dados sensíveis, até por isso que a gente
gente fez questão de convidar o Dr. Sérgio Garnes, porque o Sérgio, ele lida com esses dados, né? No dia a dia, assim, só todo dia, né, Sérgio? É dado muito sensível, porque são questões de saúde, né? São dados, assim, que podem expor, de fato, a pessoa, né? Exatamente, Gabriel. Nós, como médicos, né, nossa anamnese, nossa entrevista, você está se expondo, né? Você está ali para expor dados de tipo de doenças que você tem, né? Ou que você possa desenvolver, né? E isso são dados muito sensíveis, porque se isso cai na mão, por exemplo, de uma indústria farmacêutica ou de uma indústria que seja um Vai marketing, explorar isso, vai né? começar a aparecer dados para você, tipo, você é diabético e tá começando a aparecer um monte de informação para mim, de onde veio essa informação, de onde vazou essa informação. Então a gente tem que ter realmente algo que proteja, né, o sigilo. Isso já tem dentro da ética médica, eu tenho um sigilo médico, mas agora eu tenho uma lei que fala assim, ó, transcende esse sigilo médico. Você agora não só tem a parte ética, mas você tem uma parte legal, e que é direito do paciente. Se vazar o dado, a responsabilidade é tua, como detentor dos dados. Não, e são dados que não tem nem como o médico deixar de coletar, né? Não. Diferente do que a gente até vai bater aqui um papo depois, né? Se conseguimos, porque é tanta coisa pra gente falar, né? É muita coisa. Tem muito assunto, né? A LGPD traz muitos assuntos. Mas assim, se a gente pensar, não é uma situação que fez até algumas empresas repensarem o que elas pediam, né? Porque, aliás, esse é um equívoco ainda muito comum, e a doutora Juliana está aqui para não nos deixar mentir. A empresa ainda pensa, via de regra, que se ela colocar lá um termo de consentimento, né? Quando você entra ali no site, ela pode capturar absolutamente tudo, né, Ju? Já tá resolvido, né? Já tá resolvido. Já tá adequado ao LGPD, né? Eu já Não, escutei isso, não. gente. Você acredita de um cliente? Acredito. Eu já escutei isso de um cliente meu falando assim, doutora, mas a gente já tem uma política de privacidade lá no site. Ah, todo mundo Então tem. já tá tudo certo, né, com a LGPD. Falei, gente, No nosso não, também. não é assim, não é Não assim, tem não. absolutamente nada a ver, né? É um ato muito simples e que não resolve um tudo, né? pontinho ali num emaranhado, num oceano de coisa que a gente precisa ajustar. E até entrando, né, nessa esfera aí de que a doutora falou, da questão de ter já uma política de privacidade, que isso, na verdade, é só pra cego ver, né? Porque não faz o menor sentido. Mas até essa questão, assim, do quanto essa lei é quente, mas o quanto as empresas ainda resistem em adequar. Não entendendo a gravidade de não ter, né? De não seguir essa lei. Então, você já se adequou, né, por conta da clínica, tal, o Sérgio já tá ok, mas você como advogada e como DPO também vê essa dificuldade das empresas. Mas aí vem uma coisa importante do que você falou, doutora. É o seguinte, Doutor. a gente tem um espectro nisso, né, porque assim, você implementa, e a gente vai adentrar nisso também, você implementa LGPD, né, Sim. que é um dos tópicos que a gente quer abordar aqui, para falar um pouquinho, né, pro empresário entender tudo mais, até porque o Sérgio também fez essa adequação, ele não chegou a pegar uma certificação de LGPD, que também existe, né, mas ele pegou uma outra certificação que inclui, inclusive, né? exige que você faça algumas adequações. Sim. Isso é bem importante hoje em dia, né? Aliás, poucas empresas se preocupam em ter uma certificação para chancelar e dizer, olha, os seus dados aqui estão seguros, né? A gente tem um procedimento. Mas o que a gente tem que levar em consideração não é você implementou um programa de LGPD e vida que segue. Não, existe a manutenção, né? Tem todo um cuidado Tudo precisa ser contínuo. mantido. É igual um processo contínuo. Sim, é igual a gente estava comentando em outro episódio, né? Tudo que gera repetição é assertivo, né? Não adianta, implementou e você quer economizar de novo, quer deixar para lá, acha que já está implementado e não precisa de manutenção. Não. Nisso eu acho que a figura da DPO foi bem acertada da forma com que foi posta na lei, né? Porque, e aí é legal a gente explicar isso. A Ju estava aqui comentando, né? Olha, é importante, a DPO, né? Tem outros colaboradores ali, né? Tem outros profissionais que de alguma forma são... enfim, né? Mas que são identificados, eu digo mesmo, operador de dados, né? Nós temos ali outras figuras, mas o interessante é que o DPO, ele não precisa necessariamente ser internalizado na empresa, porque não é toda empresa que tem capacidade de internalizar, né, um profissional. Fala, eu vou custear aqui um DPO para cuidar, né, dos dados aqui que a gente tem que tratar, se houver uma notificação da NPD, né, e aí tem essa possibilidade de trazer um profissional externo. Isso, inclusive, Gabriel, foi interessante você falar, porque quando eu acompanhei a legislação lá no Congresso Nacional, quando ela estava sendo ainda elaborada, e o projeto inicial trazia o DPO internalizado, trazia o DPO Teria como que ser, está lá sendo dentro. obrigatoriamente um funcionário da empresa, né? E depois com as alterações que, inclusive, houve participação da sociedade, né? E das empresas, etc. E a gente conseguiu ir alterando, né?
essa legislação facilitou que bastante, melhorou né? bastante e agora o DPO pode ser terceirizado, né? Porque aí seria mais um impasse ainda para não aderir, né? Com certeza. Para ir deixando para Custo, depois. né? Eleva o custo. Exato, né? O custo. Será que já tinha bastante profissionais especializados para fazerem isso, né? Porque uma coisa é você acompanhar a lei desde o começo, outra coisa é você se graduar naquilo, se especializar naquilo. Será que tinha o tanto de profissionais necessários? Não. Agora, uma DPO sendo terceirizada dá para atender, Com né? certeza. Vários Demanda, lugares, uma demanda maior. Posso pegar um gancho do que você falou, que eu Claro. achei interessante a gente destacar, né? Eu sou DPO de uma grande organização hoje, mas também trabalho com empresas pequenininhas, né? Tem empresas Que de todas têm que 3 ter. funcionários, empresas de 15 funcionários. E é engraçado que a gente vê um ponto em comum de dificuldade, de desafio para trabalhar em todas as empresas, tanto as grandes quanto as pequenas, que é a questão da conscientização, de fato, da necessidade de implementar esse Muito. processo, né? Então, assim, e isso, gente, é desde a gerência, da alta gerência até a base lá. Então, aí você entrou num ponto interessantíssimo, que eu ia perguntar pro Sérgio, que qual foi a dificuldade dele na hora de implementar isso? Porque, assim, a lei vem, ela traz uma obrigação, a gente sabe muito bem dos desafios práticos, né, pra gente aqui do outro lado, né, enquanto jurídico. Mas pro empresário também tem que absorver esse custo inicial, porque inicialmente é um custo, depois se torna um investimento. Mas inicialmente traz essa sensação, né, nossa, aumentou o custo. Exato. Mas o cuidado, porque, como nós falávamos também agora há pouco, muitas empresas se conscientizaram em relação aos dados que elas pediam. Porque antes era assim, vou pedir tudo, deu um consentimento aqui, né? Embora algumas ainda façam, mas assim, deu um consentimento aqui, vou pegar tudo. Hoje, algumas empresas já melhor assessoradas já sabem que não é bem assim. Você tem que especificar a finalidade, você tem que dar, enfim, toda uma adequação. E você conseguiu tirar, para muitas empresas, né? Ela conseguiu manter os dados necessários sem ter que manter dados sensíveis sobre os cuidados dela. Agora, para uma clínica não tem como, né? Não Você tem continua. A gente precisa dos dados, né? Faz parte de conhecer o indivíduo que a gente está tratando, né? Mas só pegando um gancho, como falou, a lei de 2018, eu tenho uma empresa já há 17 anos da área de nutrologia. Só que na linha ambulatorial ela é um pouco mais recente. Ela começou ali por volta de 2015, na linha ambulatorial, a gente fazia a linha hospitalar, e aí a gente está dentro das regras de cada instituição, a gente se adequa como terceirizado. Tem as políticas da políticas instituição, né? locais, mas quando passa a ser sobre a nossa gestão, né, como médicos, e médico não sabe ser empresário, é muito difícil, a gente vai aprendendo. Eu ouvi isso hoje. Impressionante como eu ouvi isso A gente hoje. vai aprendendo aos poucos a como empresariar. A gente não é formado para isso, né? A gente é formado para tratar só. Tinha que ter alguém para administrar, Isso. né? E lá aí, atrás. quando veio, a gente montou, estava embrionário ali ainda há pouco, a gente precisava fazer um projeto de expansão e logo na sequência começou a vir a LGPD. Aí, na LGPD, no lançamento da LGPD, no nosso planejamento estratégico de expansão, a gente falou, bom, precisamos adequar a LGPD, precisamos pensar no planejamento estratégico, atender o cliente no centro da atenção e buscamos uma acreditação, né, que isso daria não só uma visão para a gente dentro de LGPD, mas daria uma visão dentro de assistência ao cliente no final. Então a gente buscou uma acreditação, a acreditação que a gente tentou se adequar foi a AXA, e aí dentro da metodologia de acreditação tem um foco Sistema, assim, inteiro, né? específico Um só foco pra isso. inteiro de proteção de dados, né? Que eu tenho que ver desde programação, contratos e outras coisas, como termos de consentimento específico que eu tenho que definir. Eu tenho que ter canais do paciente me falar se eu tenho alguma coisa ou não que ele está sentindo que ele possa ter infringido os dados, tanto a ouvidoria como outros caras. Então, a gente tem uma visão meio que 360 sobre um negócio que a gente não está acostumado. Então, foi um desafio, né, como uma empresa, uma empresa que atende ambulatorialmente, montar um sistema baseado num processo de acreditação. Eu imagino. Tanto de qualidade, né, de atendimento, mas garantindo o direito primordial do Porque paciente ele estar no pode pedir centro da satisfação, atenção. né? Ele pode pedir Ele pode satisfação. pedir o que ele quiser, na isso. verdade. O que aconteceu né? com os Que a meus partir dados, do momento né? que ele é o centro do atendimento, e é exatamente isso que as acreditações colocam, as mais modernas, o paciente é o centro da atenção.
Você está ali para atender ao cliente, na verdade. Ele é o final da cadeia. Então, ele tem todo o direito e você tem o dever de garantir que isso esteja protegido. E a LGPD vem em cima desse processo. Mesmo porque se vaza um dado, porque assim, como você colocou, tem algumas situações que a priori podem não parecer muito sérias. Por exemplo, vazar um dado ali de uma questão genética que vai orientar ali, vai ser usada comercialmente, né? Isso dado é seríssimo, Gabriel. muito sério, mas digo a priori, não, mas evidentemente, mas a priori, quem olha fala assim, algo inocente, né? A priori, pegaram meus dados para desenvolver um medicamento, eu já ouvi isso de clientes. Pegaram meus dados para desenvolver um medicamento, que ótimo, mas e quando vaza, inclusive condições de saúde extremamente sensíveis que podem fazer com que ele não consiga se reempregar, ou que chegue até, né, o conhecimento do empregador. Nossa. Tem casos assim, nós bem sabemos, já cuidamos de casos assim, inclusive, né? Casos muito graves, inclusive o nosso tema anterior, né? De causar dano moral, haver um assédio moral na empresa, porque a empresa tinha um dado sensível que se espalhou entre todo mundo, de uma condição de saúde muito sensível de um dos colaboradores. Então, assim, é um ponto assim que a coisa pode ganhar uma proporção maior. E aí tem a parte 2, né, Sérgio? Que vocês passaram a ter esse olhar em relação aos pacientes, né? Em relação à lei. Mas também tem a questão interna, né? Porque vocês têm colaboradores e os dados deles também importam. Estão na mão deles, também, né? É B2B, é B2C. Não é isso? Isso é muito importante, né, gente? Porque tem muito cliente também, já ouvi isso de cliente, né? A gente não faz tratamento de dados pessoais, né? Gente, é impossível uma empresa não fazer tratamento de dados pessoais. Por quê? A legislação define como tratamento de dados pessoais basicamente tudo, né? Coletar, armazenar, reproduzir, tudo que você faça com dado pessoal, inclusive as empresas que têm funcionário já trata dado pessoal, né? Então, assim, O tempo todo, né? Já começa daí, né? E acham que não. Então, assim, precisa ter uma adequação LGPD, isso é muito importante. Não espere, né, dar algum problema para procurar o advogado, né? Como a gente, né, Ju, que você falou de empresas que você trata com 3 funcionários, 15 e de uma grande indústria, independente. E o empresário, ele tá muito pouco informado, né? Não vou falar mal informado, não vou usar esse termo, mas muito pouco informado. E realmente, enquanto não estourar, por exemplo, uma multa gravíssima por não estar legalmente ali, né, certinho, essas pessoas não vão cair em si. Não, e aí que vem, a ANPD já começou, que é essa autoridade, né, nacional, que faz essa fiscalização, já começou a trazer a fiscalizar e a multar. Nós já temos alguns casos, né? Eu acho que assim, pelo menos a minha impressão, não sei a sua, Ju, mas é que eles parece que estão pegando leve, assim, parece que Eu ia falar exatamente isso, Gabriel. Olha, a ANPD ainda está, por sorte, né? Porque ainda tem muita gente que não se adequou, principalmente as pequenas empresas. A ANPD ainda está indo devagar, ainda ela está com uma conduta bem, assim, educativa, né? Não de ir para cima, fiscalizar e multar mesmo. Mas, olha que engraçado, a primeira empresa que foi multada pela ANPD é uma microempresa. E a ANPD já foi teve. Perdoada. Não, porque eram questões graves e eles acabaram sendo multados, né? Eles não tinham, parecia que não tinha nem ainda implementado, não tinha feito nada. Programa. Então é o que eu digo, você implementar a LGPD na empresa não vai garantir que vocês não vão ser, que a empresa não vai ser fiscalizada e não vai ser risco, né? autuada, né? Mas assim, vai mitigar o risco e isso pode fazer com que a empresa tenha multas bem reduzidas, né? Isso é um pode fator ser contabilizado, né? Para poder... isso vai ser contabilizado na hora de uma fiscalização, né? Porque, gente, até o Google já vazou dados. Então, Facebook, a gente vê muito dados isso. do governo, empresas, dados do governo, exatamente. Então, assim, é difícil uma empresa não ter algum incidente, né? Porque as pessoas acham também, tem esse mito, né? Que incidente de segurança é só vazar 1 milhão de dados. Não é, gente. Não é. Um e-mail que você manda, às vezes, um funcionário com um dado ali, já é um incidente de segurança. Exatamente. Mas a questão que você falou da parte de aculturamento, né, essa parte educativa, que a ANPD, inclusive, tem, de certa forma, propagada ali com a conduta dela um pouco mais leve, um pouco de notificar, advertir, que a gente sabe que não vai ser o tempo todo. Tem uma outra questão, né, um outro paralelo. Aliás, a gente falou sobre isso um tempo atrás, né, porque como a gente trabalha nas duas frentes, né, Ju, a gente trabalha junto com isso também, com a implementação, né, e também com essa parte da DGPO, né, que é você quem responde lá, mas a gente tem a outra vertente, a gente também tá o tempo todo ali ajuizando ações, lidando com questões do gênero.
E Eu ia chegar. e não é nenhuma nem duas, né? Nem doutora Ivana. Nenhuma nem duas, né? Nós temos algumas ações nesse sentido. Hoje mesmo a gente teve uma resposta de uma contranotificação por conta de LGPD, enfim. Porque falta essa Falta informação. informação. Então, e tem casos muito simples, assim, a gente tenta também, até procurar promover, né, um ambiente ali amistoso, favorável a uma negociação, né? Não necessariamente tudo litigioso, né? A gente tenta, por vezes, conscientizar a empresa, né, seja de que lado nós estivermos, de que ela precisa prestar contas para aquele cliente ou aquele consumidor, enfim, que contratou com ela. E a gente vê muita resistência. Muita resistência. Chega lá, a colaboradora, às vezes, que é a parte que está recebendo aquela informação, pode ser numa academia, pode ser num hotel, pode ser, enfim, independente de qual é o ambiente, chega aquela informação, aquela parte, ela, por estar mal orientada, ela entende que simplesmente ela tem que negar. Por que como eu vou abrir os dados, né? Mesmo a pessoa sendo titular, olha que absurdo, né? Ela não entrega o contrato, ela não entrega a cópia, né, do prontuário, enfim, também temos alguns Mas casos. eu creio que como não existe essa implementação e também não existe um treinamento adequado, o que deve acontecer? Falar, ó, nenhum dado sai daqui. Esse é o treinamento, né? Você começou a trabalhar aqui, olha, nenhum dado pode sair daqui, você não pode fornecer informação de ninguém para ninguém, independente de quem seja. Enfim, não adentra o assunto. Mas né? é porque tem Do 0 ao 100, né? Do 0 ao 100. Não existe essas imparcialidades dentro da lei mesmo, que a gente pode brigar, pode bater em cima para conseguir dados, ou seja. Mas a gente tá se deparando, assim, cada vez mais com as paredes, né? Assim, você tá falando, você tá pedindo, a pessoa tá discutindo com você sem qualquer argumento, né? Sem qualquer argumento. E sabe que pegando um gancho disso, a gente que tem tanto assunto pra falar da LGPD, muita que ó, vocês vão falando, vai vindo na minha mente aqui, ó. Desculpa, só eu tô falando aqui, né? Fica à vontade. Não, vai vindo na minha cabeça, porque assim, é importante a gente falar também a respeito dessa questão da fiscalização, né? Vocês falaram que, tem vários processos relacionados à LGPD. A ANPD é a entidade, é o órgão criado para fiscalizar e para educar a sociedade a respeito da LGPD, mas não é só a ANPD que pode fiscalizar e que pode multar. O PROCON também pode, o Ministério Público, vários órgãos, né? A Polícia Federal já entrou processos administrativos que eu já vi que iniciaram na polícia e foram parar no judiciário, né? Aí tem o judiciário ainda, é só uma via, Ainda né? tem o judiciário. É só Então, uma. assim, e não adianta, eu já tomei uma multa por exemplo, a empresa já tomou uma multa da ANPD. Então, nenhum outro órgão mais vai poder fiscalizar. Vai. Pode. E provavelmente vai ter um processo ainda de dano moral, às vezes, que o titular de dados vai ingressar. Então, assim, a empresa pode responder em diversas esferas, não é só para a ANPD. Estão vendo, né? É muito mais complexo do que a gente imagina, porque a gente ouve, né? Aí aparece no algoritmo, faça curso de LGPD, entenda LGPD. Gente, é muito, muito complexo. É um universo. É por isso que é importante, né? Ter uma consultoria, ter uma DPO, contar. Realmente, é aquilo que a gente falou no outro episódio, mas a gente fala o tempo todo com os nossos clientes, né? O preventivo, aliás, aqui o doutor deve falar a mesma coisa, né? Cuidar da saúde antes que o negócio complique é o melhor caminho, né? O assunto para outro podcast. Porque o preventivo é tudo, né? A gente fala que nunca o risco vai deixar de existir. É impossível. Só que você consegue mitigar o risco. Eu tô usando muito essa palavra hoje, né? Você reparou? Mitigar, diminuir o risco, ou seja, cercar, né, de vários lados para que aquilo seja menos danoso no final. E a gente não vê isso, né? Só na hora que a bomba explode, que a gente tava falando isso até antes de começar a gravar o podcast, né? Por que todo mundo só procura na hora que aconteceu? Mas acho que aquela sensação de que não vai acontecer comigo, né? Acontece. Porque na saúde também é a mesma coisa, né? Vou comer isso aqui mesmo que não vai acontecer comigo, vou fazer isso que vai acontecer comigo. E geralmente, explode algum problema relacionado à LGPD vindo muitas vezes de funcionários, viu? Que saíram da empresa. Aí a gente volta na questão do dano moral, né? Da parte trabalhista. Do podcast, da parte trabalhista. Porque é uma questão assim, às vezes o funcionário saiu da empresa meio recaltado, meio chateado com alguma coisa que aconteceu. Aí ele lembrou de um episódio lá que teve de eventual incidente de segurança lá e vou denunciar.
E aí Entendeu? a coisa pega. E aí a coisa começa e vira um negócio, que era Um alvoroço, né? copinho, vira uma tempestade. E não, é verdade, a gente vê isso de fato. Tanto que naquele papo que a gente bateu um tempo atrás, né, Ju, a gente tava falando sobre isso, né? Que conversando e falando sobre as questões da NPD e tudo mais, a gente falou, não, aqui também tem tido uma incidência muito grande, e como eu falei, dos dois lados, a gente também, né, pela empresa, defendendo ela em situações como essa, porque o consumidor já chegou já denunciando e pedindo dano moral por alguma questão em relação aos dados dele. Não entrega, ou uma questão de que entrega parcialmente, ou uma questão de desvirtuamento da finalidade para a qual tinha sido, né, proposta aquela concessão de dados. Assim, é muito sério, né? E, aliás, era a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Qual que é a maior dificuldade que você sentiu na hora de implementar isso? Porque a gente volta, né? A parte inicial Já vou falar para você. Primeiro, desconhecimento. Primeira coisa, desconhecimento. A gente precisou de uma assessoria, porque dentro desse processo de acreditação, a gente teve um processo educacional, e dentro desse processo educacional foi se desenvolvendo todas as estratégias para adequação à LGPD. Dentro da minha realidade, dentro da minha empresa, o que eu deveria fazer ali para proteger. É um desenho para o formato de vocês. É um desenho. E tem que ser adequado ao formato, porque eu tenho que adequar a lei, mas ao formato da minha empresa, né? Por exemplo, você estava falando, eu tenho dados sensíveis de prontuário, mas o paciente tem direito a receber o prontuário se ele precisar. Então, eu tenho que garantir toda a linha de informação de como ele pede, para quem ele pede, quanto tempo eu tenho, né? Para qual a finalidade, como estava falando, mas é o direito dele, eu tenho que fornecer tudo. Né? Eu também tenho, eu vou usar algum dado, eu vou simplesmente pegar algum dado aqui para fazer uma apresentação de uma aula. Não, apaga o nomezinho assim dele, funciona, né? Apaga o nome, apaga ali, deixa só o não é assim histórico. que funciona. Eu tenho que falar, olha, então, você quer, a gente aqui tem uma parte educacional, eu preciso ceder este dado para esta finalidade. Você pode concordar com isso, tem um adicional, a gente pode pegar dados sensíveis como alguns exames, se ele quiser liberar, ele libera, senão vai liberar só outro. Então ele pode escolher qual. E você vai anonimizar ainda dado, quando chega, não é isso? Não pode ter nenhum vínculo, eu só estou pedindo autorização para usar alguns dados do ponto de vista educativo. X, eu só posso usar os dados dele se ele me autorizar. Então eu tenho que ter isso registrado, então ele vai assinar e eu vou anexar isso no prontuário dele. Se algum médico da minha equipe precisar utilizar o dado, ele tem que correr atrás e saber se ele tem autorização para isso. Pedir de novo, ou seja, não é para clínica, seria para um médico específico nesse caso. Na verdade, para ele pedir alguma coisa, ele vai pedir para a diretoria médica, que sou eu. Então, o médico aciona a mim falando, olha, eu preciso utilizar algum dado sensível de um paciente. Aí eu falo, bom, deixa eu checar se eu tenho autorização desse paciente para você utilizar esse dado. Legal. E isso é bem importante você colocar, porque entra... É o fluxo. Mas entra numa questão, até para quem de repente apressadamente, né, se depara com as exceções, né, dessa questão do consentimento, enfim, na LGPD, pode ter um equívoco, né? O que vocês não cometeram, estão muito bem orientados, é por isso que é nosso cliente, né? É óbvio. Já falei, eu sou a pessoa aqui, ó. Porque tem algumas exceções, né, doutora Ju? Doutora Ju, eu falei que já havia uma hora, doutora Ju? Sim, exceções a pedir consentimento. Ao consentimento, né? Sim. E são muito pontuais. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu vou te jogar a bola pra você já me falar das outras. A gente tem a situação lá para fins acadêmicos. Essa situação que o Dr. Sérgio trouxe, ela lida de certa forma com isso, ela se aproxima, né? Porque você vai usar para um fim didático e tudo mais, só que isso também não faz com que, por ter uma exceção, não tenha que ser tratado, ou a outra parte perdeu o direito a pedir informações sobre como foram utilizados aqueles dados. Tem todo um trâmite, tem uma questão sensível, né? Ainda mais quando a gente trata de dados sensíveis, né? Eu acho que é importante a gente definir o que é dados sensíveis, né? Perfeito. Não sei se todo mundo sabe. Eu acho melhor fazer essa divisão de caixinhas, né? Do que são dados pessoais, o que entra em dados sensíveis. Dados sensíveis é aqueles dados que a legislação traz uma proteção a mais. E por que traz uma proteção a mais? Justamente porque se acontecer algum incidente com esses dados, o dano que vai gerar, que pode gerar para o titular de dados vai ser muito grande. Por quê? Tem a ver esses dados com a esfera íntima, geralmente, daquela pessoa, né? Então, são dados da saúde, relacionados à saúde, biometria, dados relacionados à genética, dados relacionados à origem racial, origem étnica, orientação sexual, né? Então, são dados que têm a ver realmente com questões íntimas daquela religiosas, pessoa, questões políticas,
políticas, religiosas, né? Então, se houver um vazamento desses dados, o estrago pode ser grande para o titular de dados, né? Então, e qual é essa proteção a mais que a legislação oferece? É realmente limitar o acesso a esses dados, né? Dentro da empresa, ofertar uma proteção a mais ali de meios técnicos, administrativos ali empregados dentro da empresa para fazer com que esses dados sejam mais protegidos. E também tem a questão das bases legais, né, Gabriel, que você até mencionou. Para dados comuns, que são RG, CPF, nome, endereço, a legislação traz 10 hipóteses legais que esses dados podem ser tratados, né? Além do consentimento, mais 9 hipóteses legais. Já para os dados sensíveis, são só 6. Né? Já sei. Bem mais limitado. Então, a gente cai um pouquinho mais na esfera do consentimento, de fato, quando a gente está falando de dados sensíveis, né? Então, muita gente fala, vou só pedir consentimento aqui para tratar dado sensível, né? Não é. E não é, né? Mas, Tem, inclusive, assim, o prazo que vai expirar, né, Ju? Que também é uma outra coisa que as empresas esquecem, né? Não é porque ela tem um dado, por exemplo, do empregado, ela inclusive tem o direito, né? Que é aquelas exceções que a gente falou, né? Uma questão ali jurídica, enfim, né? Para uma defesa de direito próprio, ela pode ter essa guarda, ela deve fazer essa guarda de um dado. Sem dúvida. Mas ela não pode deixar isso ad eternum, né? Como a gente fala do direito aí, esse perpetuamente. É outro, Tem nossa, prazo. Gabriel, você tocou num ponto que é um outro grande desafio que eu enfrento, que a gente enfrenta na adequação das empresas. É a questão do descarte, né? Porque tem que haver ali um ciclo de vida dos dados pessoais que começa com a coleta, termina com o descarte, né? E as empresas não descartam dados pessoais. Não existe essa cultura no Brasil. É como você falou no início, né? Antes a cultura era de coleta de dados massiva, né? Hoje em dia não se tem, não pode mais fazer isso, né, gente? A gente tem que coletar os dados estritamente necessários ali para atender aquela finalidade pela qual eu estou coletando o dado. Então, houve uma restrição muito grande, né? Então, as empresas não descartam. É um desafio enorme que eu tenho nessa Vai guardando nessa de questão. lembrança lá. Não descartam. É um apego, eu vou usar amanhã, vai que eu preciso. Mas existe até um desafio jurídico nisso também, né, pessoal? Porque assim, se você for ver, dado, por exemplo, questões de FGTS, a gente tem que guardar quantos 25 anos? anos. 25 anos, 30, a gente já coloca uns 5 a mais, né? Guarda 30. Por né? segurança. Segurança, para aposentadoria, documento rescisório, documento... Mas você sabe que eu já tive casos de empresas que, por exemplo, a gente fala nos casos de contrato, por exemplo, guarda 10 anos, que eu sempre coloco um prazo a mais, né? Guarda 10 anos, mas acontece algum caso lá que a empresa precisou daquele dado. Então, a gente também fica muito receoso de jogar, né? de falar para a empresa, olha, descarta, né? Eu acho que esse é um assunto que a NPD precisa regulamentar. Esse é um assunto está vago, né? É um assunto que precisa haver regulamentação. Ainda não tá tão forte assim, Não. né? Tão definido. Aliás, agora vamos para a pergunta. Basicamente, Vamos. a gente tem que segurar por pelo menos 20 anos. Dentro da... Alguns mais, alguns dados No mais ainda. mínimo, Sim, né? Dependendo da esses para finalidade. aposentadoria, que a gente comentou mesmo, FGTS, termo rescisório, isso daí é 25 anos. Agora eu ia até colocar o Sérgio contra a parede agora, porque ia perguntar pra ele o que ele faz com os... Olha, eu colocando ele literalmente na fogueira, né? O que ele faz com o banco de dados, principalmente em relação à parte genética, né? Das avaliações que estão crescendo, né? Cada vez mais as pessoas têm procurado fazer isso, seja um teste genético preditivo, é isso? Pra Na tentar verdade, entender. ele vai ficar dentro do prontuário e ser guardado na segurança tecnológica que eu tenho no prontuário, né? Com a empresa terceirizada, controle. Então, a informação genética ela vai ter que ficar guardada dentro das informações sensíveis, igual ao resto, né? E com as permissões de acesso que foi definido pela diretoria clínica. Quem tem acesso àquela visão. Então, a secretária, por exemplo, ela não vai ter acesso ao prontuário inteiro. Ela tem acesso a fazer esses dados, endereço, mas ela não tem pessoais. acesso a exame, né? Quem vai ter acesso a exame dentro? O médico. Né? Então, basicamente, mesmo que seja dado genético ou qualquer outro dado mais sensível que tem um sigilo, né, ético e um sigilo dentro do direito, ele tem que estar travado dentro de um processo tecnológico. Hoje a gente usa tecnologia, né? A gente Tá mais no trabalha papel, com prontuário digital. Eu ainda tenho papel antes da adequação. Por incrível que pareça, quando a gente abriu lá no começo, a gente tinha algumas coisas 17 anos atrás, em formato de papel ainda, e eu sou obrigado a manter um armário com a chave lá Guardadinho. fechado, as A famosa informações, base legada, né? né? Por anos, né? E que tá lá um empecilho
na minha na Elefante arquitetura, isso, na arquitetura do meu consultório, porque eu tenho que ter esse local de armazenamento daquilo que eu fiz Anteriormente. de fazer. Então, quando a gente optou por fazer a adequação, a gente adequou tudo, inclusive o acesso ao prontuário, então etapas de chave de acesso, de senhas individuais e coisas para o médico ou para os outros profissionais, até chegar à informação do paciente. Cria-se uma né? peneira, né? Mais ou menos. É, assim, uma um fluxo. peneira que tem que ter ali um fluxo, uma gestão. Então, tipo, você vai entrar, o médico vai entrar. Ele pode entrar, mas ele vai entrar no login dele dentro do que ele é perfil permitido que olhar. Ele olhou. Então, ele não entra num perfil genérico, ele Tá. entra no perfil dele. Aí depois ele tem um outro acesso que tem outra senha para entrar dentro E da o sistema vai clínica. capturando todos esses Isso. atos. Aí eu tenho tempo, eu posso gerenciar Isso é o tempo importante. que ele fica lá e se ele está fora do horário, o que ele está fazendo, e onde ele acessou. Então eu tenho condição de dar uma gestão oriada. Eu esqueci de colocar alguma coisa, eu lembrei agora, esse dado é importante. Se ele pode colocar, só que vai gerar um novo item Acesso. adicional que vai Ele não dar vai um horário. adulterar o Não. fluxo. Ele não vai ter outro horário, Isso é em outro importante. momento vai ser um adendo ali que ele pode escrever alguma coisa, mas ele não muda o processo já foi inicial, feito. já foi Esses escrito. registros Tá bem são organizado, fundamentais, tá bem Né? organizado. Fundamentais. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, até a escolha da empresa que dá O suporte. sistema, né? É O importantíssimo. sistema né? e a empresa de suporte, né? Porque eu tenho a empresa de tecnologia que é o prontuário Que vai. eletrônico, mas eu tenho uma empresa terceirizada que faz a vigilância do meu consultório, inclusive das minhas máquinas. Porque é outro dado, porque o dado pode vazar de dentro da minha máquina, não da empresa terceirizada. E eu tenho que garantir esse outro lado. A segurança que eu tenho dentro da minha estrutura física. Né? Que às vezes fala, só contratei um prontuário eletrônico, tudo bem, mas e seu Funciona computador? assim, é. Né? É Mas a isso- máquina isso que tá vai ter colocando- acesso. Não, isso tá porque é colocando ali agora- que pode vazar a informação. Então eu tenho que ter essa segurança também. Então são várias etapas e, por exemplo, dentro desse processo eu tenho que descrever todas as etapas de segurança do paciente, entendeu? Pra falar para certificação, você fala Para para a validação. certificação, e eu tenho que ver de quanto tempo eu vou validar, ou eu vou checar, ou eu vou Tem uma passar um manutenção, processo tem de uma validação ali de segurança. Eu tenho que falar, qual é o tempo que a empresa de tecnologia me dá aqui que ele está fazendo a triagem para ver se não tem nenhum hacker. Sim. Né? É Porque um dos passos, né? É um. Isso também foi outra coisa, que a LGPD veio dentro da... vamos fazer prontuário digital, virtual, de tudo virtual. Tudo bem, mas, gente, vazamento de dado do processo virtual, se eu não tiver... Então, Algo tem gente robusto, que né? está programada para roubar e tem gente que tem que estar programada É verdade. para fazer não roubar. Não, isso que você falou me lembrou aqui que um tempo atrás eu Então, falando é com uma loucura. uma cliente, ela falando sobre ter implementado um sistema para parte de gestão de dados na empresa, né? Essa empresa tinha contratado ali para fazer a gestão dos dados dos colaboradores. E aí eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, quem é essa empresa? Ela tem alguma certificação de LGPD? Você sabe como é que funciona o tratamento lá com ela? Porque assim, você tá Porque colocando... já tá indo pra outro lugar, Você né? tá imputando seus dados ali Pronto. e achando que você vai se isentar. Não, eu não vou ter responsabilidade, que é outro erro também, né? Essa coisa de pensar, não, eu já passei para um terceiro, então se der algum problema, não vou ser o quem vai responder. Muito pelo Não contrário. é uma verdade, né? Muito pelo contrário. Você vai ter talvez mais responsabilidade porque está compartilhando os dados. É isso que eu falei. Ou seja, É. ela saiu de um lugar, tá indo pra outro, ela já compartilhou aqui sem saber se existe essa certificação. Ou seja, já errou 2 vezes. Já é, uma coisa é muito... Olha, eu sou apaixonado pelo tema da LGPD, não só porque, como a gente falou, ele é extremamente vasto. É uma delícia. Não, ele tem muita coisa pra Dá pra gente gente falar. gravar uns 5 podcasts Com só pra certeza. falar de LGBT. E eu tenho certeza que depois desse virão mais pedidos. Até Vamos porque. fazer um e-book? Vamos Vamos. fazer um e-book, Ju, Vamos, sobre eu isso? topo. Assina Vamos com a fazer. gente. É, o Sérgio ajuda a gente aí com ideias, insights aí das angústias que ele viveu. O outro lado, O você outro quer lado. dizer? É, boa. A gente faz um podcast. Fazer o lado de quem precisa, de quem tenta implementar, e o lado de quem já implementou. Não, mas eu falo da gente fazer um e-book mesmo. Além de, claro, vamos deixar o convite aqui já aberto pra vocês voltarem, pra gente falar sobre isso, também sobre outros assuntos aí também. É um assunto Com o muito Sérgio, a gente fala vasto também muita mesmo. coisa. A Ju também tem outras frentes também que ela atua com a gente, também que ela já vem trabalhando há anos também, né, Ju? Também a parte de contratos. Meu, assunto é o que Isso não aí. falta aqui, né? Como um paulistano, né? Meu, Não assunto falta. bom que não falta. Mas é vasto demais. Então eu vou só, assim, agradecer vocês por terem se disposto a estarem aqui conosco, tirarem esse Compartilhar. dia, compartilhar essas informações que são super importantes, super valiosas para que, né, conscientize o empresário, para que o empreendedor entenda a importância de implementar, né? Tem toda uma série de questões aí por trás da LGPD e vamos colocar nesse e-book para ajudar
organizar um pouquinho as caixinhas, Claro. né? E depois a gente divulga. Mas obrigado por vocês estarem aqui com a gente Eu hoje. que agradeço, muito obrigada. Uma oportunidade incrível falar sobre um tema que eu adoro. Nossa, Obrigada. vocês clarearam bastante hoje aqui, né? Com as informações mesmo, de deixar bem um assunto mais dinâmico para quem não tem tanto entendimento do assunto. Eu acho que foi muito gostoso para entender, foi mesmo. Muito obrigada para os dois. E o Dr. Sérgio vai ter que voltar a falar com a gente, sabe sobre o quê? Que como a gente foi falando aqui, me veio à mente. Pegar um dia e falar só sobre essa questão genética. Sim, eu achei muito interessante. Eu tava assim, ó, aqui, ouvindo ele. Tem muito assunto. Obrigado, viu? Eu que agradeço por participar e falar um pouquinho do meu sofrimento com o LGPD, porque no começo é um sofrimento, né? Mas agora tá Porque tranquilo. tranquilo a gente nunca tá, né? Porque sempre tem a sombra da multa, né? Porque a gente nunca sabe quando ela pode vir. Mas de tem onde o ela risco de vem, né? empreender também, né? Agora eu tô até mais aterrorizado, porque eu já sei que tem várias instâncias que pode me vigiar, entendeu? Agora você ficou sabendo. Você não sabia? Agora você tá sabendo. Agora você tá sabendo. Gente, muito obrigada, Até a viu? Foi próxima. muito agradável, delicioso. Obrigado. Vocês, muito obrigado também pelo tempinho aí que ficaram com a gente. Até a próxima, né? Até o episódio Até a 3. próxima. E vamos Logo. pensar no bordão. Vamos, não vou abrir o próximo sem bordão, não. Eu me vou recuso. mudar esse layout aqui. Ele vai mudar o layout e eu quero um bordão. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Vamos fazer, aí vocês votam. Isso. Beijo, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.